Olá, bom dia. Como combinado, os exercícios que vocês me entregaram, vou gabaritar alguns deles e vou incluir nesse gabarito alguns exercícios que eu acho interessante, tá? Eu vou dividir isso em 3 vídeos, os exercícios de gravitação, e 3 vídeos, os exercícios relacionados a fluidos, tá ok? Então vamos lá. O primeiro exercício selecionado aqui é o exercício número 1, que ele fala que uma massa M é dividida em duas partes. Então eu tinha uma massa M e ela foi dividida em duas partes. Uma maior M menos Mzinho e uma outra Mzinho. Então retirou isso aqui dessa grande, então aqui ficou. Aqui a distância entre o centro das duas. A força gravitacional agora fica assim: G, a massa da maior, M menos Mzinho, vezes Mzinho, dividido pela distância ao quadrado. Eu já vou distribuir aqui para facilitar o raciocínio. Então fica assim, ó, F G sobre R ao quadrado, Mzão, Mzinho, menos Mzinho ao quadrado. Tá? Bom, ele quer que maximize. Para isso, eu preciso que a variação de f em relação à variável mzinho seja zero. Então, vamos lá, vamos derivar. df dm é igual constante, então, g sobre r ao quadrado, derivada de mzão, mzinho fica mzão, derivada de mzinho ao quadrado dá 2mzinho. Isso tem que ser zero, a condição para maximizar ou minimizar, né? Como o G e o R, que as distâncias não são zero, esse parênteses que multiplica tem que ser zero. Então, M menos 2Mzinho igual a zero. Para isso ser zero, os dois têm que ser iguais. M igual a 2Mzinho. Se o Mzão é 2 vezes o Mzinho é metade de Mzão. Mzinho é a metade de Mzão. Passo dividindo, então Mzinho sobre Mzão igual a meio, que é o que ele pediu aqui, a razão para você maximizar. Exercício número 3. Aqui ele pede a distância. Bom, como que eu vou calcular a distância entre essas duas partículas? Ele me dá a força. Então, força igual a 2,3 vezes 10 a menos 12 newtons. A massa do primeiro, 5,2 kg. E a massa do segundo, 2,4 kg. Então, a equação F igual a G M1 M2 sobre a distância ao quadrado. Vou passar isso aqui para cá e esse aqui para cá. Fica R ao quadrado igual a G, a massa do primeiro, a massa do segundo, dividido por F. Substituindo os valores, a distância ao quadrado é 6,67 vezes 10 a menos 11, que é o G, 5,2, que é a massa do primeiro, 2,4, que é a massa do segundo, dividido por F, que é 2,3 vezes 10 a menos 12. 2,3 vezes 10 a menos 12. Fazendo essa continha e extraindo a raiz quadrada, você vai encontrar essa distância de aproximadamente
19 metros. Próximo exercício, exercício número 4. Bom, aqui ele fala o seguinte, que há tanto o Sol quanto a Terra exerce uma força sobre a Lua. Aí ele quer saber a razão entre essa força que o Sol exerce sobre a Lua e a força que a Terra exerce sobre a Lua. Para considerar a distância média entre o Sol e a Lua igual à distância média entre o Sol e a Terra. Né? É como se fosse a mesma coisa, como se a Terra e a Lua estivessem no ponto só. Bom, então vamos lá. A força gravitacional do Sol em relação à Lua é G, massa do Sol, massa da Lua, dividido pela distância entre o Sol e a Lua ao quadrado. A força da Terra em relação à Lua é G, massa da Terra, massa da Lua, dividido pela distância entre a Terra e a Lua ao quadrado. Quando você divide a força do Sol pela força da Lua, força do Sol pela força da Lua, você tem aqui, ó, G, massa do Sol, massa da Lua, dividido pela distância entre o Sol e a Lua ao quadrado. Dividido por G, massa, isso aqui é Terra, tá? Força Terra, massa Terra, massa Lua, também dividido pela distância entre Terra e a Lua ao quadrado. Então eu tenho aqui uma divisão de fração. Vou escrever isso aqui mais embaixo, para ficar mais... Vou colocar o sinal de igual aqui. Então, aqui, força Sol. E aqui na mesma altura, força Terra. Bom, divisão de fração. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Então, conserva o primeiro, G, massa do Sol, massa da Lua, dividido pela distância Sol a Lua ao quadrado. E multiplica pelo inverso do segundo. Distância Terra, Lua ao quadrado. Terra, Lua ao quadrado. Dividido por quem? G, massa da Terra, massa da Lua. Ó, o G corta, né, simplifica. Massa da Lua também simplifica. Ficou massa do Sol pela massa da Terra, que sobrou aqui. Ó. E aqui os dois estão ao quadrado. Vou abrir um parênteses só para os dois. Ó. Distância da Terra à Lua pela distância do Sol à Lua. Isso ao quadrado. Bom, as constantes. Aqui, vou escrever aqui, ó. Massa do Sol. 1,99 vezes 10 a 30 quilogramas. 10 a 30. Tá?
a massa da Terra 5,98 vezes 10 a 24 kg. Distância da Terra à Lua. 3,82 vezes 10 a oitava metros. Distância do Sol à Terra, ou Terra ao Sol, né? Igual a 1,5 vezes 10 a 11 metros. Por isso que ele falou para considerar a distância do Sol à Lua igual o Sol à Terra. Então, isso aqui é a distância do Sol à Lua. E aí, você só substituir aqui, você vai encontrar essa razão. Força do Sol sobre força da Terra de 2,16. Nós substituímos massa do Sol, massa da Terra, raio da Terra, a Lua, a distância da Terra à Lua, a distância do Sol à Lua, eleva ao quadrado, e aí você encontra esse valor. Também um exercício feito em sala. Ele tem 4 partículas aqui no vértice deste quadrado, né? Onde aqui é 0,2 metros, que é 20 centímetros, e aqui, ao outro lado, 0,2 metros também. Então, com isso, você pode calcular a diagonal. Essa diagonal aqui é raiz quadrada de 0,2 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado, que dá raiz de 2 vezes 0,2 ao quadrado. Então, 0,2 pode sair. Então, isso vai dar 0,2 raiz de 2 metros. Mas está bem no centro, né? Então, até nesse ponto aqui, essa distância linha é 0,1 raiz de 2 metros. Então, todos eles vão estar a essa distância aqui. Bom, então vamos lá. As forças. Tem uma força atraída para cá e uma força atraída para cá. O que depende da força? A força 1 é G M1 M5 dividido por D. Desculpa, D' ao quadrado. A 4 é G M4 M5 sobre D' também ao quadrado. O que eu observo? O M1 é 5 gramas. O M4 também é 5 gramas. Então, nessa expressão aqui, essa massa M1 igual a M4. O M5 está nos dois. E a distância é a mesma. Significa que essas duas forças aqui são iguais. Então, se cancelam aos pares. Já para cá, o M2 é maior do que o M3. Então, a força 2 é maior do que a força 3. F2, G, M2, M5 sobre D',
ao quadrado e o F3 G M3 M5 sobre D' ao quadrado. Para achar a resultante aqui, a diferença entre as duas, F2, que é maior, menos F3, que vai dar G sobre D' ao quadrado, M5, que é comum dos dois, ó. Tem aqui e tem aqui, ó. Esqueci, tá? O que restou aqui? A massa 2 menos a massa 3. Substituindo os valores, F vai ser 6,67 vezes 10 a menos 11 sobre 0,1 raiz de 2 ao quadrado. E aqui é a diferença entre os dois. Ah, não, tem um M5 aqui, né? Que é 2,5 vezes 10 a menos 3, porque está em grama, tem que passar para quilograma. M2, 3 vezes 10 a menos 3, menos 1 vezes 10 a menos 3. Fazendo as contas, eu vou encontrar aqui essa força de 1,67 vezes 10 a menos 14 newtons. Só que ela está aqui, nessa diagonal, né? Fazendo um ângulo de 45 graus com o eixo X. Por quê? Porque é um quadrado, né? A diagonal do quadrado, ângulo de 45 graus. E aí ele quer que você escreva em termos dos vetores unitários. É só pegar isso aqui e fazer isso aqui, ó. F vetor, porque agora é vetor, 1,67 vezes 10 a menos 14 e eixo X multiplica por cosseno de 45, eixo Y seno de 45, J. Você vai obter 1,18 vezes 10 a menos 14 e mais 1,18 vezes 10 a menos 14 J Newton. Tá ok? Então, até o nosso próximo exercício.